Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos sistemas de escrita mais, misteriosos e fascinantes que existem: a linguagem secreta das árvores. Pensa só, e se um alfabeto não fosse só para escrever? E se cada letra fosse, na verdade, uma chave, um portal para o universo inteiro de mitos, de magia e de uma conexão, sabe, uma conexão profunda com a natureza? Então, bora lá mergulhar nisso. O nosso guia nessa jornada vai ser um alfabeto antigo chamado Ogham. E olha, é uma escrita que é muito, mas muito mais do que parece à primeira vista. Quando a gente bate o olho no Ogham, pode parecer só um monte de risquinhos, né? Uns traços simples, mas cada um desses traços é, na verdade, uma porta. Uma porta para um sistema super complexo, cheio de camadas de significado. Cada símbolo ali está ligado diretamente a uma árvore, com todo o conhecimento que ela carrega. E é exatamente essa a metáfora que a gente vai usar. A própria tradição celta convida a gente a escalar o Ogham, como se ele fosse uma grande árvore do mundo, sabe? A gente sobe pelos galhos para alcançar diferentes níveis de sabedoria. É uma ideia incrível. Para entender de verdade como esse sistema funciona na prática, a gente vai escalar 3 árvores que são chave nesse alfabeto. Cada uma delas vai mostrar para a gente um pedaço da visão de mundo dos celtas, desde o começo de tudo, passando pela profecia, até chegar na sabedoria. E a nossa escalada começa agora. A gente começa com a primeira letra do Ogham, que é Beit. Ela representa a bétula. É o nosso ponto de partida, sabe? A semente de todo esse alfabeto. E o legal é que a própria natureza da bétula já conta a história do significado dela. Pensa bem. Ela é uma árvore pioneira, uma das primeiras a nascer depois da Era do Gelo, em terra devastada. Por isso, ela virou esse símbolo tão forte de novos começos, de purificação, daquela luz que chega para clarear tudo e preparar o caminho para o que vem depois. E tem uma lenda que ilustra isso de um jeito, nossa, perfeito. O primeiríssimo Ogham escrito na história foi justamente Beith, gravado 7 vezes num pedaço de bétula. Foi um aviso, um talismã de proteção do deus Ogma pro deus Lu. Isso já mostra tudo, né? A bétula não é só sobre começar algo novo. Ela é uma guardiã, uma portadora de clareza e luz quando as coisas estão incertas. Ok, agora a gente sobe mais um pouco. Vamos para a próxima árvore e as coisas começam a ficar mais profundas. A gente sai da luz dos recomeços e entra, digamos, nas águas mais misteriosas da profecia. Chegamos no amieiro, a árvore que está ligada ao destino e ao outro mundo. E aqui, a mitologia é a peça-chave. O amieiro está ligado a um deus-rei gigante chamado Bran, o Abençoado, uma figura importantíssima na mitologia celta. E o nome dele, Bran, significa corvo. Isso já conecta ele direto com uma das aves mais proféticas e misteriosas de toda a tradição. E a história dele é uma das mais impressionantes que existem. Quando Bran foi ferido mortalmente, ele pediu para os seus homens cortarem a cabeça dele. E acredite, a cabeça continuou viva, falando, cantando profecias por muito tempo. Ela se tornou uma protetora mágica. É uma história forte, né? Ela mostra que a sabedoria pode ir além da morte. Por isso, o amieiro se torna a árvore do sacrifício, do conhecimento que vem do outro lado e de uma proteção que dura para sempre. E agora a gente chega ao topo, ao coração da floresta sagrada. Vamos falar do carvalho, provavelmente a árvore mais reverenciada de todas. A pura personificação da força, da resistência e da sabedoria. E aqui tem um detalhe que é simplesmente genial. A conexão é tão profunda que está na própria palavra. A palavra irlandesa para carvalho, duir, tem a mesma raiz da palavra druida. Então, um druida era, na essência, alguém com a sabedoria do carvalho. Isso diz tudo sobre o lugar do carvalho nessa cultura. Ele era o centro, o eixo do mundo, uma fonte de conhecimento e um portal para o divino. Bom, mas é importante entender que essas árvores não eram só símbolos isolados, né? Elas ficavam no centro de toda uma paisagem sagrada, de uma cultura que vivia em total comunhão com elas. E esse centro era o que eles chamavam de Nemeton, o bosque sagrado. Pensa nisso não como uma igreja de pedra, mas como um templo vivo, feito de árvores. Um lugar de poder, onde a barreira entre o nosso mundo, o submundo e o mundo celestial era bem fininha. Era ali que a comunicação com os deuses e os espíritos acontecia. A gente tem até relatos de escritores romanos, como Tácito, que descreveram esses bosques.
Claro, a visão deles era de fora, talvez até um pouco exagerada, mas eles falavam de altares, de sacrifícios. Isso dá uma ideia da intensidade, do poder que esses lugares tinham. Eram espaços de vida, de morte, de transformação, onde rituais superpoderosos aconteciam para manter o equilíbrio do mundo. Mas olha que interessante, essa conexão toda não morreu no passado. Não é só uma história antiga. Essa reverência pelas árvores, essa busca pela sabedoria delas, tudo isso continua bem vivo hoje em dia, em práticas modernas. Essas práticas de hoje, que são inspiradas nessas tradições antigas, basicamente mostram um caminho para a gente se reconectar. Não é sobre conversar com a árvore com palavras, mas sim sobre sentir, ouvir com todos os sentidos, estar ali presente. É reconhecer a árvore como um ser vivo que tem a sua própria consciência. É um exercício de respeito e percepção. Então, a gente escalou essas árvores, explorou os mitos. E no final, o que a gente aprendeu? Qual é a grande revelação que o Ogham traz pra gente? Acho que a essência é esta. O Ogham não é só um alfabeto. Não serve só para escrever um nome numa pedra. Ele é, na verdade, um mapa cosmológico. Um mapa do universo, das estações do ano, dos mitos, da jornada da alma. E tudo isso é contado pela linguagem e pelo simbolismo das árvores. Pensa na jornada que a gente fez, dos novos começos com a bétula, passando pela profecia do amieiro, até a sabedoria ancestral do carvalho. Tá tudo conectado. O grande ensinamento do Ogham é que a floresta não é só um monte de recurso natural. Ela é uma biblioteca viva, cheia de histórias e de sabedoria para quem souber ler. E é essa a pergunta que o Ogham deixa no ar, né? Num mundo que parece cada vez mais desconectado da natureza, essa escrita antiga surge como um lembrete. Um lembrete de que existe uma linguagem muito mais profunda ao nosso redor, só esperando para ser redescoberta. A questão que fica é, será que a gente ainda está disposto a aprender a ler de novo?